Bem-vindo à Literatura Falada. Me diga uma coisa, quem foi afinal Machado de Assis? É essa pergunta que eu vou tentar responder nos próximos minutos. Machado de Assis foi um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, filho de um pintor mulato chamado Francisco José de Assis e de uma açoriana de nome Maria Leopoldina Machado. Ele teve uma irmã chamada Maria e que morreu de sarampo aos 4 anos de idade no ano de 1845. Os bisavós paternos de Machado nasceram escravos nessa mesma propriedade no Livramento. Machado ficou órfão muito cedo, ele não tinha 10 anos de idade quando sua mãe faleceu. Ele teve uma madrasta chamada Maria Inês, uma mulata com quem o pai se casou quando Machado tinha 15 anos de idade. O pai de Machado morreu quando ele tinha 25. Ainda na infância, teriam aparecido os primeiros sintomas de certa fragilidade física do escritor, os problemas de epilepsia e a gaguez que o acompanhariam ao longo da vida e teriam contribuído para que fosse reservado e tímido. Machado frequentou uma escola pública e teve aulas de francês e latim com um padre amigo chamado Silveira Sarmento. Mas foi mesmo como autodidata que ele construiu sua vastíssima cultura literária, que incluía autores não muito lidos na época no Brasil, como, por exemplo, Laurence Sterne e Jonathan Swift. Aos 16 anos, Machado entrou na imprensa nacional, onde trabalhou como tipógrafo aprendiz. Trabalhou também para a editora de Paula Brito, que tinha uma revista chamada A Marmota, onde Machado publicou os seus primeiros trabalhos. Pouco depois, o Machado vai para o Correio Mercantil. É nesse período que ele conhece alguns escritores românticos, como Casimiro de Abreu, Joaquim Manuel de Macedo e Quintino Bocaiúva, que o leva em 1860 para trabalhar no Diário do Rio de Janeiro. É nesse jornal que Machado escreverá sobre os debates do Senado. Aos 30 anos, Machado se casou com Carolina Xavier de Novaes, uma mulher portuguesa de boa cultura, nascida na cidade do Porto e com quem ele ficará casado por toda a vida até a morte dela no ano de 1904. Uma curiosidade: Machado, que tinha ascendência açoriana por parte de mãe e era casado com uma portuguesa, nunca viajou para fora do país. Aliás, Machado foi um homem de pouquíssimas viagens. Passou quase toda a vida no Rio de Janeiro. A partir de 1867, Machado foi funcionário público. Até 1873, ele trabalhou no Diário Oficial e a partir de 1874 na Secretaria da Agricultura. Foi a partir desse período, amparado pela carreira burocrática, que Machado se dedicou mais intensamente à carreira de ficcionista, aprimorando cada vez mais o seu realismo de sondagem moral, como diria Alfredo Bozzi. As obras da maturidade do escritor, e que levam muitos críticos a dividirem sua produção em duas fases, vem a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado no ano de 1881, quando Machado tinha pouco mais de 40 anos de idade. Machado foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e estreitou o relacionamento com intelectuais da época, como José Veríssimo e Joaquim Nabuco. Apesar de ser muito bem relacionado no meio intelectual e literário, Machado é conhecido pelo comedimento político dos últimos anos de vida, muito embora se mostrasse sempre absolutamente crítico com relação ao comportamento humano em sociedade nos textos que escrevia. Machado morreu no dia 29 de setembro de 1908 de uma úlcera cancerosa aos 69 anos de idade no Rio de Janeiro. Ele não teve filhos, portanto, não deixou descendentes diretos. Machado nos deixou extensa obra com 10 romances, cerca de 200 contos,
10 peças teatrais, várias coletâneas de poemas, mais de 600 crônicas, além de textos críticos, traduções, enfim, uma produção riquíssima e que fomenta estudos e mais estudos e cuja grandiosidade é inquestionável, levando críticos como Harold Bloom a dizer que Machado talvez seja o maior escritor negro de todos os tempos. Machado não chegou a ver nenhum livro seu traduzido para outro idioma, e o processo de internacionalização do escritor ganhou relevância mesmo a partir do início da década de 50, com a tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês, feita por William Grossman. E também com os estudos da americana Helen Caldwell sobre o autor e principalmente sobre Dom Casmurro. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o trabalho dela aqui no canal em vídeos em que eu falei sobre a Capitu. Nos anos 90 do século passado, a prestigiada intelectual americana Susan Sontag publicou um ensaio, um texto introdutório a uma nova edição de Memórias Póstumas, aquela mesma traduzida por Grossman. O título do seu ensaio é Vidas Póstumas, o caso Machado de Assis. E esse texto fez com que Machado passasse a circular entre as rodas intelectualizadas internacionais, sendo lido, por exemplo, por Woody Allen. Muito embora, antes disso, ele tivesse sido citado por outros intelectuais famosos, como por exemplo por Salman Rushdie, que o apontou como um de seus pais literários ao lado de Cervantes e Melville. Isso para você ver a envergadura do nosso escritor. É isso aí. Deixa aí seus comentários e até o nosso próximo encontro.